Imóveis, hoje eu quero trazer uma história inspiradora de uma corretora para você. Se você gosta de receber informações sobre o mercado imobiliário, eu já te convido a curtir, se inscrever nesse canal e enviar para o seu coleguinha corretor, corretora de imóveis, combinado? E agora vamos ficar por dentro dessa história inspiradora de uma corretora de imóveis no mercado imobiliário. Essa corretora, ela foi deixada pela sua mãe com exatamente 1 ano e 6 meses de idade. A família que a criou foi a família por parte de pai dela. Ela recebeu muito carinho, cuidado, foi para a escola, ela teve todo o apoio familiar e emocional que ela precisava. Até os 14 anos. Quando ela completou 14 anos, um pouquinho depois ela perdeu toda essa família que cuidava dela. E pela primeira vez ela se viu sozinha. Ela, naquela época, era muito jovem, nunca tinha trabalhado, apenas estudava. E os estudos eram uma coisa crucial, que inclusive a família dela batia muito nessa tecla. Que ela precisava estudar para ser gente, que ela precisava de uma faculdade, ela precisava de uma profissão de sucesso. Então a única coisa que ela tinha certeza, depois que ela se viu sozinha, era que ela precisava continuar a estudar. Ela estudava em escola pública, sempre estudou em escola pública e permaneceu estudando. Era uma aluna que tirava excelentes notas, passava por média, auxiliava a professora, era uma aluna exemplar. E ela se viu sozinha. A partir do momento que isso aconteceu, ela também precisou colocar comida dentro de casa, só que ela não sabia como fazia isso. Ela viu a CELP cortando a sua energia, faltando as coisas dentro de casa, já não havia mais alimentos. E ela se reinventou, sem nem saber exatamente o que estava fazendo. Ela sabia que precisava trabalhar. Ela sempre foi muito ligada a cuidar do rosto, do cabelo, das unhas, do corpo, né, tão jovem. E começou a fazer unhas, cabelos, sobrancelhas e com o pouco dinheiro que recebia, não sabia administrar aquele dinheiro ainda, mas foi utilizando esses recursos para comprar alimentação, pagar uma conta, pagar outra e continuar estudando. Essa corretora, ela passou por muitos desafios, né? Neste momento, ela estava basicamente empreendendo, sem nem saber o que estava fazendo, mas ela já estava. Ela sempre foi muito guerreira, batalhadora e sempre sonhou muito e sonhou alto. E a família que o criou sempre deu muitas oportunidades para que ela sonhasse. Então, em meio a toda aquela dificuldade, ela não desistiu. Ela terminou os estudos, começou a trabalhar de carteira assinada, foi para a faculdade. E no meio de tudo isso, ela entrou em uma loja inclusive muito grande no estado dela, uma loja promissora. Ela trabalhava muito, trabalhava basicamente de domingo a domingo, todos os feriados do mundo. No final do dia, ela ainda ia para a faculdade, chegava em casa mais de 10 horas da noite. E todos os dias era assim. E ela terminou a faculdade, continuou naquela loja porque ela não conseguiu trabalho na área de formação dela. Ela estudava muito. Naquela loja, que ela passou exatamente 7 anos, ela era uma das melhores vendedoras. Era aquela vendedora que se destacava. Era a vendedora que batia metas e sempre estava naquela posição de primeiro, segundo ou terceiro lugar em vendas. E até ganhava muitas bonificações, como por exemplo, ela ganhava uma viagenzinha por algumas metas que ela batia. Mas, gente, não era uma viagem internacional e também não era uma viagem para outro estado. Era uma viagem para um chalezinho com piscina, um finalzinho de semana, mas ela sempre estava ganhando. E cada vez mais ela estudava, ela consumia conteúdos. Por quê? Uma coisa ela tinha certeza, que o estudo ia mudar a vida dela. E ela corria muito, ela se doava demais. Porém, uma coisa que ela falava o tempo inteiro, por mais que ela tentasse, parecia que tudo era muito difícil. Parecia que ela estava presa em um elástico. Quanto mais ela corria, mas ela era puxada para trás. E isso a frustrava demais. Então, essa corretora, ela começou a estudar um outro tipo de coisa. Ela começou a estudar desenvolvimento pessoal, começou a fazer terapias com psicólogos, ela começou a tentar entender ela de dentro para fora. Ela começou a estudar um pouco mais sobre a mentalidade. E isso aí foi um pontapé inicial na vida dela, porque vontade, garra, coragem e energia ela tinha para conquistar o mundo. Só que ela estava aprisionada dentro da mente dela.
Como ela veio de família muito humilde, ela sempre passou pela rejeição, pelo abandono, pela falta, pela miséria, pela fome. E isso sempre foi algo que estava muito aceso na vida dessa corretora. Então, por mais que ela quisesse, ela era bloqueada daquela vida incrível que ela poderia conquistar. E quando ela começou a ter esse pouquinho de informação, ela se viu naquela loja trabalhando há 7 anos. E foi a primeira vez que deu um start na cabeça dela e ela fez assim, poxa, eu não quero passar 10 anos nessa loja, eu não quero passar 15 anos nessa loja, eu não quero me aposentar nesta loja. E o que foi que aconteceu? Simplesmente, ela fez uma pergunta muito importante. No que é que eu sou boa? E veio na cabeça dela, em vendas. Eu bato meta todo mês em vendas, eu sou uma boa vendedora. E aí veio a segunda pergunta, o que eu preciso fazer? Qual a profissão que eu preciso desempenhar que seja em vendas que eu ganhe muito melhor? Que eu tenha uma profissão de sucesso? E a resposta foi, o que há de mais caro na prateleira do mercado? Imóveis? Sim! E aí ela começou a colocar currículo para o mercado imobiliário. E esse foi o primeiro salto que ela deu na vida profissionalmente. Quando ela deu esse salto, mais uma vez, ela não sabia os desafios que ela ia encontrar na profissão, que são milhares de desafios. E neste momento, ela também não estava preparada financeiramente. Ela não tinha uma reserva de emergência. Naquela loja, ela ganhava um salário mínimo. Mal dava para ela se manter e pagar as contas. Então, ela não tinha um investimento, ela não tinha um valor disponível caso a profissão desse errado, para que ela conseguisse se manter durante aquele período. Ela não tinha, mas ela precisou fazer uma escolha, e uma escolha muito importante. Ela precisava largar a CLT, onde ela tinha um salário fixo, onde ela podia pagar as contas e se alimentar todos os meses, ou ela ia para o mercado imobiliário, dava esse pontapé, esse salto, e fazia acontecer. Porque a gente sabe que no mercado imobiliário o corretor ele não tem teto, o céu é o limite, porém ele não tem renda fixa, tudo depende das suas vendas. E ela estava iniciando, não tinha nem se matriculado no curso ainda, ela estava no absoluto zero de informação e conhecimento para trabalhar naquele nicho. Gente, eu quero falar uma coisa bem importante para vocês, ela foi muito corajosa. E ela encarou o medo. Ela, desde que perdeu a família, que ela sempre esteve sozinha, então ela não tinha nada nem ninguém que pudesse ajudá-la. Caso desse errado, ela não tinha alguém para ajudar ela a pagar as contas, para ela dividir essas contas, ela realmente estava sozinha. Desde o momento que ela perdeu a família. E ela estava ali buscando esse sucesso profissional. E ela migrou para o mercado imobiliário. Ela pediu as contas, saiu basicamente com a mão na frente e outra atrás, sem dinheiro nenhum. No final do mês ela já tinha um monte de boletos para pagar e ela precisou fazer várias outras dívidas. Como, por exemplo, ela precisou comprar um notebook, comprar um celular melhor, porque o dela estava todo trincado, rachado, velho, mal dava para fazer ligações. E também precisou se matricular no curso de TTI, Técnico em Transações Imobiliárias, que a gente sabe que o corretor precisa, né? Então essa corretora, ela teve todos esses gastos e uma incerteza total. Ela não sabia se ela ia vender nem para conseguir pagar as contas no final do mês, quanto mais para pagar esses gastos que ela estava fazendo. Que na verdade, eu até falei a palavra errada, não é gastos, investimentos que ela estava fazendo nessa profissão. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Com exatamente 28 dias, ela fez a primeira venda. E depois disso, todo o mês subsequente, ela continuou vendendo. E pela primeira vez na vida, ela conseguiu ver um dinheiro grande na frente dela, onde às vezes ela passava meses para ver. E ela começou se estruturando. Porém, ela continuou estudando, ela não estagnou. Essa corretora, ela passou por algumas imobiliárias dentro do estado dela, como corretora, depois mudou para coordenadora, depois assumiu equipe de vendas. E há mais ou menos 3 anos atrás, ela decidiu abrir a própria imobiliária. Esta corretora, ela galgou muitos níveis no mercado imobiliário. E todos esses níveis que ela galgou foi sempre buscando por conhecimentos em livros, em cursos, em mentorias, o tempo inteiro. E ela cresceu demais. Ela escreveu o próprio livro, entrou em sociedade, em eventos do mercado imobiliário. Ela começou a ensinar para corretores de imóveis. E deixa eu contar uma coisa para vocês. A vida que poderia ter
travado ela, a vida cruel que aconteceu no passado dela, ela não deixou o passado definir o futuro. E é isso que eu quero dizer para você. Eu não sei onde você se encontra hoje, qual o grau da sua dificuldade hoje no mercado imobiliário, mas não deixe o seu passado, os seus traumas, os seus medos interferir na vida extraordinária que você pode construir. O nome desta corretora é Carla Freire. Hoje eu sou CEO e diretora da imobiliária Carla Freire Construção, escritora, palestrante formada pela Faculdade em Tecnologia em Construção de Edifício, mentora de corretores de imóveis e sócia do maior evento do mercado imobiliário do Brasil, o MB Summit. Porque depois que eu aprendi que a mente é a coisa mais importante da nossa vida e que se ela estiver alinhada com os nossos desejos, o céu é o limite para as nossas conquistas. Então, corretor de imóveis, se você também quer ter este mesmo resultado, se você quer ter o céu como seu limite para os resultados que você busca, para você conseguir realizar todos os seus sonhos, eu já te convido a acompanhar este canal frequentemente. Não esquece de curtir e enviar para aquele amiguinho corretor e corretora de imóveis, porque neste canal você vai estar recebendo não só histórias inspiradoras, mas conteúdo todos os dias para você ter resultados no mercado imobiliário. Tchau, tchau, corretor!